Galera, agora eu tô aliviado, agora eu tô mais tranquilo, porque descobriram o real problema, as reais falhas, o que tá acontecendo com Star Wars. Finalmente, depois de muita luta, depois de muito tempo, nós temos uma luz no final do túnel. Porque o grande problema, o grande erro foi descoberto. Você acha que o problema dos últimos filmes, das últimas séries foram a história? Os roteiristas? Showrunners que não gostam de Star Wars, mas estão fazendo o projeto? É colocar a política do mundo real no Star Wars? São projetos que gastam milhões, mas parece que são feitos fanfic? Não, é óbvio que não, galera. O real problema, a grande falha que vem acontecendo com Star Wars e vários outros projetos, como Doctor Who, como O Senhor dos Anéis, é óbvio que não é o produto, é óbvio que não são os filmes. O problema, o grande problema de todos esses projetos são, na verdade, os fãs. É isso mesmo, a culpa de estar dando tudo errado e Star Wars não dá mais dinheiro é da empresa? É óbvio que não. São de nós, são de vocês, são de mim, são dos fãs que dão dinheiro para essas empresas, galera. Brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre essa cultura maluca, essa cultura doida, essa cultura idiota de culpar as pessoas que pagam pelo produto, pelas pessoas que mantêm essas empresas, pelos erros que elas acabam cometendo. Por menos de 5 reais por mês. E galera, é muito fácil. O que você vai ter que fazer é só clicar o link aqui embaixo e usar o cupom GGLordMOS. GGLordMOS. Galera, clica no link que está aqui embaixo e usa o cupom GGLordMOS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Mas então, o que está acontecendo? Galera, eu vi esse artigo já há alguns dias e eu resolvi falar sobre ele porque é um assunto que eu acho que é muito pertinente, porque não fala só com os fãs de Star Wars, não fala só com os fãs de videogames. Isso daqui, infelizmente, vem permeando toda a cultura nerd, toda a cultura geek já há algum tempo. De que, infelizmente, os grandes sites, em alguns casos grandes influenciadores, hoje em dia, perderam completamente o foco, perderam completamente o rumo e não fazem mais conteúdo para aquelas pessoas, teoricamente, que deveriam estar lendo aqueles artigos. Isso é IGN, Collider, Hollywood Reporter, grandes influenciadores, hoje eles eles não trabalham mais para o público, eles trabalham para as empresas. Mas o que está acontecendo? Essa matéria que vocês estão vendo na sua tela não é invenção, isso foi um artigo escrito por um jornalista com muitas aspas que diz basicamente o seguinte, de que o maior problema de Star Wars são os seus fãs. E eu tenho certeza que vocês devem ter visto cada vez mais na internet essa cultura que vem crescendo nos sites e influenciadores de culpar os fãs pelos problemas dos produtos. Você vê sites culpando os fãs porque um filme não teve bom resultado, não teve bilheteria. Você vê os desenvolvedores culpando os jogadores porque um jogo não deu dinheiro porque a empresa fechou. Você vê isso em tudo quanto é lugar, de que eles começam a culpar os fãs, as pessoas teoricamente para quem eles estão fazendo o produto, pelas suas próprias falhas para aquele produto não ter atingido. E aí você tem aqueles casos mais absurdos de que vem alguém a público, e o mais bizarro é que isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, e as pessoas não aprendem. Não! Se você não gostou do meu produto, se você não gostou do que eu coloquei no meu jogo, não compre. Aí passa 2 meses, as pessoas não compram e sai a matéria dizendo a culpa pelo fracasso do jogo é dos fãs que não compraram. Mas, cara, você viu a pública e disse, se você não concorda com quem eu votei
na eleição norte-americana, não compra o meu produto. As pessoas, pô, eu queria só jogar um videogame, você tá colocando política no meio? Beleza, não vou comprar o seu produto. E a culpa é da pessoa? A culpa é do fã que não comprou, sendo que o desenvolvedor falou para ele não comprar? Sabe? Por que isso acontece? Por que esses sites, essas pessoas, e muitas vezes as pessoas que estão dentro das empresas, elas não percebem que elas estão fazendo um produto para um público, que elas estão fazendo um produto que é uma coisa profissional, tá? O que acontece? Aí eu vou dividir em duas partes. Eu quero falar sobre a parte das empresas, da parte profissional, e eu quero falar da parte do jornalista também, tá? Primeiro, vamos falar sobre essa questão do jornalista, né? Que é o seguinte: infelizmente, o que vem acontecendo é que com o desbrochar da internet, com o crescimento da internet, muitos fãs começaram a perceber de que eles podiam ter o mesmo conteúdo que aqueles grandes sites, que aqueles grandes influenciadores faziam, através de um público, através de um canal, através de um blog que era mais direcionado especificamente para aquilo que ele queria. O que isso quer dizer? Esses grandes sites, à medida que o tempo foi passando, que a internet foi crescendo, eles foram perdendo público. Eles foram perdendo dinheiro. E chegou em determinado momento que eles perceberam que o público-alvo deles não era exatamente o jogador, mas sim as empresas. Porque quem coloca a propaganda no site são as empresas. Quando tem um grande lançamento, as grandes empresas, Electronic Arts, Activision, a Disney, a Paramount, elas vão colocar as propagandas aonde? Nos sites. E esses sites começaram a perceber que eles ganhavam mais dinheiro em cima das empresas do que exatamente em cima do público, tá? Apesar de ser uma coisa contraditória, porque teoricamente a propaganda que você coloca naquele site só vale a pena para a empresa se o público vai para aquele site para ver aquela propaganda, não é? Mas infelizmente a gente vive num tempo em que a grande maioria das empresas de marketing, infelizmente, ainda não entende direito a internet. Ela ainda acha que números são coisas relevantes. Sendo que na internet a gente sabe que o mais importante é sempre o engajamento. Não adianta você ter 1 milhão de visualizações num tipo de conteúdo, numa página, num site, porque, primeiro, número da internet é altamente fakeado, altamente fakeado. Segundo, você tem maneiras que não é nem de fakear, mas você tem maneiras de inflar esses números. E terceiro, se você não tem engajamento, não adianta que 2 milhões de pessoas viram o seu conteúdo se ninguém clicou no seu conteúdo, se ninguém quis comprar o seu produto. Mas muitas agências de marketing ainda acham que o número é a única coisa que importa, né? Então, esses sites, eles perceberam que eles tinham que fazer conteúdo para as empresas. Eles tinham que fazer conteúdo para os grandes conglomerados para continuar colocando as propagandas ali. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, infelizmente, aí a gente entra na questão política. Nós vivemos numa época muito controversa, muito complicada, de que se você não concorda com a minha opinião, você é meu inimigo e tem que ser destruído. E muitas vezes esses jornalistas entram nessa briga e se um jogo, se um filme tem a sua ideologia política, ele tem que fazer sucesso porque aquilo está acima do videogame. Aquilo está acima do filme. Não é apenas um filme, nós estamos aqui propagando a palavra da verdade. E se a palavra da verdade é a verdade, todo mundo tem que assistir. E se você não está assistindo, é porque você é um desgraçado que não deveria nem estar na internet, porque você não aprendeu ainda a palavra do Senhor, que é a palavra aqui que eu quero contar para você. Entendeu? Infelizmente, isso acontece demais. E aí a gente tem esse somatório desses dois eventos que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Uma matéria literalmente feita para defender um produto. Afinal de contas, para que você está fazendo aquele filme? No caso aqui do Star Wars, especificamente. Por que você está fazendo um filme do Star Wars se não é para agradar os fãs? Ah, Codex, isso não quer dizer que tem fã que é chato demais, que reclama de besteira? Cara, não existe reclamação de besteira. Você reclama do que você quiser. Sabe? O que é besteira para um, para o outro pode ser uma coisa muito importante. E quem sou eu para dizer que aquilo é uma besteira ou que aquilo não é uma besteira? Agora, você tem que pensar isso de uma maneira comercial.
Quando você está gastando 200 milhões para fazer um filme, para fazer uma série, para fazer um jogo, primeiro, você tem que ter um retorno daquele investimento, senão você literalmente jogou dinheiro fora. E a questão é que essas empresas, essas pessoas, acabam fazendo esse conteúdo, e a gente entra na outra questão, aí já dentro da própria empresa, que elas não estão fazendo esse conteúdo para os fãs. Elas não estão fazendo esse conteúdo para ganhar dinheiro, elas estão fazendo esse conteúdo para quê? Para se sentir bem, para inflar o seu ego. Ah, eu sempre achei que Star Wars é muito machista. Beleza. Quer dizer que você não era tão fã assim de Star Wars. Então por que você está trabalhando num produto de Star Wars, num filme, numa série que você nem gosta tanto assim? Aí pior, você quer mudar o público porque você não gosta daquele público. Quem sou eu para querer mudar um público de um projeto, de um filme, de uma série? Primeiro que uma ideia besta. Você já tem um público que já te dá dinheiro. Esse público que fez aquela franquia ficar grande, aquela franquia ganhar dinheiro, e aí chega você, que não foi responsável pelo crescimento daquela franquia, e decide que tem que mudar esse público, que você não gosta desse público. Primeiro que você tem que ser um gênio para você conseguir mudar um público. Não é assim que você muda um público. Vou fazer um filme e vou mudar um público. Não é assim que acontece. Você não muda um público de 30 anos de uma franquia, de 30 anos de uma série, de uma hora para outra porque você quer, sabe? Uma coisa é quando você tem um público e você percebe, cara, eu posso expandir esse público. Então, eu continuo agradando esse público que eu já tenho, porque é ele que me sustenta, ele que me dá dinheiro, mas eu tento ganhar um novo público. Mas nem isso que acontece. Eles literalmente, eu não gosto desse público. Eu não vou fazer mais conteúdo para esse público. Sendo que você nem perguntou para aquele novo público que você quer atingir se ele quer aquele novo produto. Aí o que acontece? Você perde o público antigo e você não cativa o público novo. Óbvio, e é exatamente isso que está acontecendo. Eles acabaram de lançar no Suicide Squad, né, que é um jogo que foi lançado pela Warner, que perdeu 200 milhões de dólares. Aí qual que é a solução? Eles decidiram lançar uma versão do Mr. Freeze, do Dr. Gelo, que é uma mulher lésbica. Tem problema em colocar uma mulher lésbica? Não, mas é isso que você acha que vai trazer o seu público? É isso que o seu público realmente quer? Não, eu quero jogar com o Dr. Gelo. Não, mas eu não quero jogar com o Dr. Gelo que eu conheço há 30 anos. Já esqueci o nome dele, Mr. Freeze, né? Eu não quero jogar com personagens dos quadrinhos, dos filmes, que tem 30 anos, que eu conheço, que tem uma história. Não, eu quero jogar com uma versão que foi inventada porque o desenvolvedor, ele queria fazer assim porque muitas vezes ele é daquela maneira. Aí não dá certo, a culpa é do público? Não, cara, você não fez o conteúdo para o seu público. E é basicamente isso que a gente está vendo com Star Wars. Vocês têm noção que depois do último episódio de The Acolyte, está no canon do Star Wars que nós tivemos uma série e que uma personagem olhou pro pintinho de um Sith? Que tem aquela cena que o Sith está pelado e aí a Osha, ela tá olhando para ele, depois olha para baixo. Vocês têm noção? Quem achou que era uma boa ideia fazer uma série de Star Wars com conotação sexual a esse ponto? Aí a culpa é do fã porque não quer assistir esse tipo de coisa? Será que a culpa é do fã? Aí você pergunta, mas eu não consigo entender, Codex. Por que essas pessoas ficam brigando contra os fãs? Tá? Aí vamos dividir mais uma vez. Primeiro que tem o lado comercial, porque tem site que percebeu que não consegue viver mais com fã porque ele perdeu o fã. Você poderia até perguntar, mas será que não seria mais interessante ele tentar reconquistar o fã? Talvez, né? Mas aí tem o lado do ego. Como eu estava falando, é a questão da luta, da briga. Porque não é um filme. Eu estou colocando as minhas ideologias naquele projeto, isso aqui é maior do que esses nerds babões aí na internet. É maior do que eles. Então, mesmo que a empresa perca dinheiro, não importa, não é o meu dinheiro. Então, se ela perder dinheiro, se o Star Wars está perdendo dinheiro, se os acionistas estão perdendo dinheiro, se a Disney está perdendo dinheiro, eu estou aqui na minha briga. O problema é do gerente, do acionista, do diretor, que não vê isso e fala, para, meu amigo. Porque isso aqui não é para criança ficar brincando com o que ela quer. Isso aqui é sério. Isso aqui é uma empresa. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro.
sacou? E, infelizmente, enquanto essas pessoas no topo, esses gerentes executivos, não perceberem a cagada que eles estão fazendo, vai continuar existindo esse tipo de trouxa, tá? Por quê? Aí é fácil. Aí você pega esse artigo, você coloca lá no grupo da empresa, no grupo do G3 e fala, viu? Todo mundo sabe que o problema é o fã. Ah lá, o problema não é a gente aqui. O problema da série não tá ninguém assistindo. E uma coisa importante, tá? Cuidado com essas matérias dizendo, não, ó, Acolyte é a série mais assistida da Disney. Não é. Sabe? Não é, sabe? Cuidado com essas matérias, porque é muito fácil você pegar os números e manipular para aquilo que você quer, né? Porque eu já vi matéria falando, não, ó, The Acolyte é a série mais assistida da Disney esse ano de Star Wars. Não tem outra série de Star Wars esse ano. É a única série de Star Wars que foi lançada esse ano. Claro que vai ser a mais assistida. Aí quando você compara com... Você percebeu que eles nunca compararam com outras séries, Netflix, House of Dragon, porque se comparar vai tomar um banho, né? Então cuidado com esses artigos, né? Galera, é isso. Eu quis trazer para vocês, porque é bizarro alguém ainda escrever uma matéria desse tipo e achar que tem relevância, né? É isso. E agora vamos esperar para o próximo episódio do The Acolyte para a gente rir mais um pouquinho, para ver qual a próxima bomba que eles vão fazer, qual a próxima coisa ridícula que eles vão fazer, que afinal de contas, o problema não são os furos do roteiro, não é a história não fazer o menor sentido, não é as cenas de combate serem toscas, não. O problema é o fã. Esse é o problema, né? Onde já se viu uma empresa que faz um produto pensando naquelas pessoas que vão consumir aquele produto? Que coisa de maluco! Que ideia de jirico, que ideia de idiota! Fazer um restaurante pensando... Você vai fazer um restaurante, você vai pensar nas pessoas que vão comer? Ou você vai pensar no seu ego como chefe? Claro que tem que pensar no seu ego. Foda-se as pessoas que vão comer. Foda-se. Dane-se, não tá nem aí o que elas pensam. Não importa. Tem que fazer aqui pra mim. Pra me sentir bem. Pra minha família bater palma pra mim. Esse exemplo nem serve muito bem, porque no restaurante você está colocando sua grana, né? Às vezes não, né? Mas é isso, galera. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. O que vocês acham desses sites, desses influenciadores? Porque isso também pega muito com o influenciador que fica defendendo a empresa quando o jogo sai todo cagado, né? Né? O jogo tá todo cagado. Não funciona, tá uma bosta. Não, quem tá reclamando é hater. A hater. Ih, meu jogo faliu. Porra, que droga, o que aconteceu? Porra, o New World, cadê o New World? O jogo era maravilhoso. Quando lançou era perfeito. Ih, faliu. Desgrilo, nunca poderia ter imaginado. O que vocês acham desses sites, desses jornalistas que adoram fazer matéria desse tipo, que obviamente é um desserviço para tudo, até para o site próprio, porque o site, obviamente, perde total credibilidade, como se ainda tivesse algum tipo de credibilidade. O que vocês acham? Por que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que é para o site eles querem ganhar dinheiro em cima das empresas, porque o site só pensa das empresas? Ou vocês acham que é mais ainda a questão do ego, que essas pessoas realmente vivem na sua bolha e elas realmente acreditam nesse tipo de coisa? Vocês acham? Porque se for uma questão de dinheiro, eu até consigo entender. Agora, se for uma questão de bolha, eu até entendo também, obviamente. Mas é uma coisa tão maluca, tão doida. É isso, né? O que vocês acham? Qual que vocês acham que é o principal problema? Vocês acham que é questão de dinheiro? É a questão da bolha que as pessoas vivem? Elas realmente acreditam nisso? Ou vocês acham que realmente a culpa é dos fãs? Eles é que estão errados. Tem que continuar fazendo assim até falir, porque aí você bota mais culpa do fã porque ele não quis dar dinheiro para a empresa, tá? Escreva aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo, só para o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.